Imagine o palco mais glamouroso do mundo, repleto de vestidos deslumbrantes, câmeras piscando sem parar e as maiores estrelas de Hollywood brilhando em uma noite de celebração. Esse é o cenário do Globo de Ouro, uma das premiações mais aguardadas e comentadas do ano. Porém, enquanto os refletores iluminam rostos famosos, há algo mais sombrio que se desenrola nos bastidores: a ridicularização da fé, e mais especificamente, de Deus. Hollywood já tem um histórico de quebrar limites e provocar debates, mas a zombaria da religião parece ser um tema recorrente em discursos e piadas. A questão é, até onde isso pode ir? E quais são as possíveis consequências de desafiar o sagrado? Durante uma dessas noites de premiação, um renomado ator subiu ao palco para receber seu prêmio e, em tom sarcástico, declarou: "Gostaria de agradecer a mim mesmo, porque fiz todo o trabalho." A plateia caiu na gargalhada, mas para milhões de espectadores em casa, a declaração soou como um desprezo ao conceito de gratidão divina. E isso não é algo novo. Hollywood frequentemente retrata a fé de maneira cínica, relegando-a ao campo da irrelevância ou da sátira. Mas será que isso é apenas uma tentativa de gerar risos? Ou existe uma razão mais profunda para essa atitude? Enquanto muitos veem essas ações como inofensivas, outros alertam para algo muito mais sério. A Bíblia nos lembra, em Gálatas 6:7, que Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Poderia Hollywood estar plantando sementes que mais tarde germinariam em consequências inesperadas? 2 dias após a última edição do Globo de Ouro, um evento surpreendente abalou Los Angeles. Um incêndio devastador irrompeu nas colinas de Hollywood, ameaçando não apenas casas luxuosas, mas também locais icônicos da indústria do entretenimento. As imagens de fogo consumindo tudo em seu caminho rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando um misto de choque e medo. Alguns viram o desastre como uma simples tragédia natural. Outros, porém, não puderam deixar de se perguntar se havia algo mais profundo em jogo. Essa reflexão nos leva a um ponto crucial: desastres naturais e suas possíveis ligações com a espiritualidade. Embora a ciência ofereça explicações claras para fenômenos como incêndios, terremotos e furacões, a Bíblia aponta para uma perspectiva adicional. Em Deuteronômio 11:17, por exemplo, lemos que Deus pode usar elementos da natureza como forma de julgar o pecado ou de chamar a atenção de seu povo. No entanto, não devemos confundir todos os desastres com punições divinas. O livro de Romanos, capítulo 8, nos lembra que a criação inteira foi sujeita à frustração e decadência como resultado do pecado humano. Desde a queda de Adão e Eva, o mundo que conhecemos tem enfrentado as consequências do afastamento de Deus. Tragédias, sejam elas grandes ou pequenas, muitas vezes servem como lembretes da fragilidade da vida e da urgência de buscar algo maior e eterno. Quando algo como o incêndio em Hollywood acontece, é comum que as pessoas se perguntem sobre a justiça e o papel de Deus em meio ao sofrimento. Por que ele permite que coisas ruins aconteçam? Essa é uma das perguntas mais antigas e difíceis da humanidade. Contudo, é importante lembrar que Deus não apenas permite o sofrimento, mas também o utiliza para nos moldar e nos aproximar dele. Em momentos de crise, muitas vezes as igrejas se enchem de fiéis, buscando conforto e respostas. Durante o furacão Harvey, por exemplo, milhares de pessoas recorreram à oração e à comunidade de fé para encontrar forças diante da devastação. O sofrimento, embora doloroso, pode ser um catalisador para reavaliarmos nossas prioridades e nos voltarmos para Deus. Além disso, nesses momentos, milagres frequentemente ocorrem, mostrando que, mesmo em meio ao caos, há esperança. A Bíblia nos dá vários exemplos de como Deus usa circunstâncias difíceis para seus propósitos.
No livro de Jó, vemos como Satanás foi autorizado a testar a fé de um homem justo. Jó perdeu tudo, família, riqueza e saúde, mas manteve sua confiança em Deus. No final, ele foi restaurado e abençoado ainda mais do que antes. Essa história nos ensina que, mesmo quando não entendemos o porquê de nosso sofrimento, podemos confiar que Deus tem um plano maior. Além disso, momentos de adversidade oferecem oportunidades para os cristãos demonstrarem compaixão e solidariedade. É nesses tempos que vemos o melhor da humanidade. Pessoas se unindo para ajudar umas às outras, mobilizando recursos e espalhando esperança. Como Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas a zombaria da fé não é apenas um reflexo de uma indústria desconectada. É um sintoma de uma sociedade mais ampla que frequentemente rejeita o sagrado em favor do materialismo e do egoísmo. Vivemos em um mundo onde o sucesso individual é exaltado acima de tudo, e a gratidão a Deus é muitas vezes vista como desnecessária ou antiquada. Esse afastamento espiritual tem consequências não apenas na esfera pessoal, mas também na coletiva. Um exemplo claro disso é o crescente número de pessoas que se declaram sem religião. Embora a tecnologia e o progresso material tenham proporcionado conforto e conveniência, muitos ainda sentem um vazio interior que nenhuma riqueza ou fama pode preencher. Esse vazio é um lembrete de que fomos criados para algo mais, uma relação com nosso Criador. Agora, enquanto você reflete sobre tudo isso, gostaria de pedir que, se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Assim, você ficará por dentro de todos os temas que abordamos aqui, sempre trazendo reflexões importantes para a sua vida espiritual e cotidiana. Em tempos de crise, é natural que as pessoas busquem respostas e tentem entender o significado por trás das tragédias. Isso nos leva a uma questão importante. Será que Hollywood realmente entende o impacto das mensagens que transmite? Quando uma estrela sobe ao palco e faz uma piada desrespeitosa sobre Deus ou a fé, pode parecer algo insignificante. Mas a influência cultural que essa indústria exerce é inegável. Milhões de pessoas assistem, absorvem e muitas vezes imitam aquilo que veem nas telas. O poder do entretenimento vai muito além da diversão. Ele molda percepções, comportamentos e crenças. Desde os primórdios da humanidade, histórias têm sido usadas para ensinar lições e transmitir valores. No entanto, quando as histórias promovem o escárnio e o desrespeito, os efeitos podem ser igualmente profundos, mas em uma direção negativa. A zombaria da fé em Hollywood não é apenas uma questão de estilo ou humor. Ela reflete uma cultura que muitas vezes coloca o ser humano no centro de tudo, ignorando ou ridicularizando o divino. Entretanto, há algo que precisa ser destacado. Nem todos em Hollywood compartilham dessa visão. Existem artistas que abertamente expressam sua fé e não têm medo de se posicionar, mesmo em um ambiente que pode ser hostil a crenças religiosas. Exemplos disso incluem atores e diretores que, em entrevistas e discursos, reconhecem a importância de Deus em suas vidas e carreiras. Esses indivíduos mostram que é possível ter sucesso na indústria sem comprometer a fé. Mas, infelizmente, eles são a minoria. A maioria das grandes produções continua a promover uma visão de mundo secular, onde a fé é frequentemente retratada como ultrapassada ou irrelevante. Esse tipo de narrativa contribui para uma sociedade cada vez mais desconectada de suas raízes espirituais. E é aí que entra a importância de discernir aquilo que consumimos. Como espectadores, temos o poder de escolher o que assistimos e apoiamos. Não se trata de boicotar tudo o que vem de Hollywood,
mas de ter um olhar crítico e estar consciente das mensagens que estão sendo transmitidas. Assim como não aceitaríamos que alguém zombasse de um ente querido nosso, também devemos nos posicionar quando zombam de Deus, que é o Criador de tudo. Essa questão nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre o papel da fé em nossas vidas. Em meio a um mundo cada vez mais materialista e superficial, a fé nos oferece uma âncora, algo sólido em que podemos nos apoiar. Ela nos lembra que há algo maior do que nós mesmos, algo eterno e imutável. Enquanto Hollywood promove uma cultura do aqui e agora, a fé nos convida a olhar para além, para a eternidade. A Bíblia nos ensina que, apesar das dificuldades e sofrimentos que enfrentamos, podemos ter esperança, pois Deus está no controle. Em João 16:33, Jesus disse: "Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo." Essa é uma promessa que nos dá forças para enfrentar qualquer desafio, sabendo que nossa história não termina aqui. Além disso, a fé nos oferece propósito. Enquanto muitos buscam sentido na fama, no dinheiro ou no sucesso, aqueles que confiam em Deus sabem que seu valor não está nas coisas materiais, mas em quem eles são aos olhos do Criador. Essa compreensão muda tudo. Ela nos liberta da pressão de tentar ser perfeitos aos olhos do mundo e nos dá paz, sabendo que já somos amados por Deus. Voltando ao tema dos desastres naturais, é importante ressaltar que, embora muitas vezes eles sejam usados como exemplo de julgamento divino, nem sempre é esse o caso. A Bíblia nos mostra que Deus pode usar até mesmo o caos para trazer algo bom. Em momentos de crise, vemos pessoas se unindo, ajudando umas às outras e mostrando compaixão. Esse é um reflexo do amor de Deus, que age por meio de nós. Durante os incêndios que devastaram partes de Hollywood, inúmeras histórias de solidariedade emergiram, desde bombeiros que arriscaram suas vidas para salvar desconhecidos, até voluntários que forneceram comida e abrigo aos desabrigados. Vimos o melhor da humanidade em ação. Isso nos lembra que mesmo em meio ao sofrimento, há esperança e bondade. Mas como devemos reagir quando enfrentamos tragédias em nossas próprias vidas? Em vez de culpar a Deus, devemos buscar nele conforto e direção. Jó, que enfrentou perdas inimagináveis, disse: "Ainda que ele me mate, ainda assim esperarei nele." Jó 13:15. Essa confiança inabalável é o que nos permite atravessar as tempestades da vida sem perder a fé. É normal sentir dor, tristeza e até mesmo questionar por que certas coisas acontecem. Deus não espera que sejamos imunes ao sofrimento. Pelo contrário, Ele nos convida a trazer nossas dores a Ele, sabendo que Ele se importa e está ao nosso lado. Em Salmos 34:18 lemos: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." Além de buscar consolo em Deus, devemos também nos apoiar na comunidade de fé. Ter pessoas que oram por nós, nos encorajam e caminham ao nosso lado faz toda a diferença. Não fomos feitos para enfrentar a vida sozinhos. Fomos criados para viver em comunhão, ajudando e sendo ajudados. Outra lição importante que podemos aprender com o sofrimento é a importância de viver com propósito. Muitas vezes somos pegos pela correria do dia a dia e esquecemos o que realmente importa. Tragédias nos fazem parar e refletir sobre nossas prioridades. Elas nos lembram que a vida é curta e que devemos aproveitá-la da melhor maneira possível, amando a Deus e ao próximo. Se há algo que podemos tirar de toda essa reflexão, é que Deus nunca desperdiça uma dor. Ele usa cada experiência, por mais difícil que seja, para nos moldar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Como Romanos 8:29 nos diz, fomos predestinados a ser conformes à imagem de seu Filho.
Esse é o maior objetivo da nossa vida, sermos transformados à semelhança de Jesus. Portanto, em vez de permitir que o sofrimento nos amargure, devemos deixá-lo nos aproximar de Deus e nos tornar mais fortes. A verdadeira vitória não está em evitar problemas, mas em enfrentá-los com fé e coragem, sabendo que Deus está ao nosso lado. Se você chegou até aqui, aproveite este momento para se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precise dessa mensagem. Assim, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar a esperança que vem de Deus. Por fim, precisamos lembrar que a vida é cheia de desafios, mas Deus nos oferece a oportunidade de encontrar esperança e propósito em meio a tudo isso. Hollywood pode zombar da fé, mas para aqueles que confiam em Deus, existe uma certeza. Ele está no controle e trabalha todas as coisas para o bem. Se você sente que precisa de um novo começo ou quer se aprofundar em sua jornada espiritual, busque a Deus hoje. Ele está sempre pronto para receber você. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.